Dando continuidade mais uma vez ao direito administrativo, nós vamos estudar agora o ato administrativo. E o que é o ato administrativo? O ato administrativo é a manifestação de vontade da administração pública, é a declaração de vontade da administração pública. Então, quando a administração pública concede uma licença, ela está dizendo que concede uma licença, ela está praticando um ato administrativo. Quando a administração pública ela expede um decreto de desapropriação, que acabamos de ver, ela está dizendo que quer desapropriar aquele imóvel. Quando ela concede uma autorização, ela está querendo dizer que concede autorização, ou seja, ela está dizendo, e neste dizendo, nós falamos que o ato administrativo é essa expressão de vontade, da declaração de vontade da administração pública. Pois bem, como temos que ser objetivos, como temos que ser diretos, como não podemos florear em função do pouco tempo e do excesso de matéria, não digo acúmulo, mas excesso de matéria, nós veremos aqueles assuntos pontuais de ato administrativo que caem no exame da OAB. Bom, primeiramente, nós veremos os atributos do ato administrativo. Os atributos ou as prerrogativas do ato administrativo. O que isso significa? Isso significa aquele, entre aspas, poder que a administração pública tem e que o particular não tem. Numa relação entre particular e particular, nós falamos em paridade. Numa relação entre a administração pública, que cuida do interesse público, e o particular, há um desnível, um necessário desnível em função do interesse público, do interesse coletivo. Esse desnível é que nos autoriza a aplicação de prerrogativas, de atributos para os atos praticados pela administração pública. Então, se eu faço, por exemplo, uma manifestação de vontade, se eu faço um ato em relação ao Edson, é de particular a particular. Eu não posso dizer que eu tenha estes atributos aqui. Já numa relação à administração pública com o Edson, eu tenho esses atributos. Presunção de legitimidade, presunção de veracidade, presunção, imperatividade, autoexecutoriedade e também a tipicidade. Okay? Tem um macetinho ao final que eu passarei para vocês, que é o macetinho do Valita. Okay? Então, mas antes veremos um por um. A presunção de legitimidade significa que se presume que o ato administrativo, foi elaborado de acordo com a lei. Se presume. Não se tem certeza, é uma presunção relativa de que o ato administrativo foi feito conforme a lei. É uma presunção relativa, e por ser uma presunção relativa, admite prova em sentido contrário. É aquela famosa presunção iuris tantum. Ok? Aquela famosa presunção iuris tantum. Ok? Então, presume-se que o ato administrativo foi realizado de acordo com a lei. E essa presunção relativa, ela tem validade até que a própria administração diga, putz, aquele que nós presumimos que foi feito conforme a lei, de acordo com a lei, realmente não foi feito. Então, a própria administração pública pode invalidá-lo, o poder judiciário também pode invalidá-lo. Mas nós sabemos que a administração pública tem o poder de autotutela. Então, ela mesma pode, de ofício, invalidar o ato, porque aquela presunção de legitimidade não se configurou. Já o Poder Judiciário também tem esse poder de invalidar aquele ato administrativo, porque ele não foi feito conforme a lei. Porém, ele precisa ser provocado. Ok? Somente a pedido é que se invalida. Diga uma coisa, a presunção de legitimidade significa que o ato administrativo foi feito, presume-se que ele tenha sido feito conforme a lei. Então, para gravar, vocês falem não mais em presunção de legitimidade, mas sim em presunção de legitimidade. Repeat, please. Legitimidade.
Again? Legitimidade. Thank you. Legitimidade. Legitimidade. Presume-se que o ato tenha sido feito conforme a lei. Já a presunção de veracidade, novamente repito para vocês, é uma presunção relativa, presunção que admite prova em contrário, ok? A administração pública também pode invalidar aquele ato administrativo pelo poder de autotutela e o poder judiciário também, só que o poder judiciário tem que ser provocado. Mas o que é esse atributo de presunção de veracidade? Significa que os fatos que originaram o ato administrativo são presumidamente verdadeiros. Então, presume-se que havia utilidade pública naquela desapropriação. Presume-se que havia necessidade da concessão do porte de arma. Presume-se que os fatos eram verdadeiros, os fatos que originaram aquele ato administrativo. Presume-se a verdade dos fatos. Portanto, nós falaremos daqui para frente, não em presunção de veracidade, mas sim em presunção de verdacidade. Vamos lá? Presunção de? Verdacidade. Repeat? Verdacidade. Again? Verdacidade. Thank you. Verdacidade. Presumo que os fatos eram verdadeiros, então é presunção de verdacidade, de que os fatos que originaram aquele ato administrativo realmente ocorreram, eram verdadeiros. E aqui eu tenho a imperatividade. A imperatividade significando que o ato administrativo, ele se impõe perante terceiros. Ele se impõe perante terceiros, ok? Ainda que o terceiro, ainda que o administrado não concorde. É aquilo que um doutrinador chamado Marcelo Alessi diz. É o poder extroverso do ato administrativo. Ele se impõe perante o administrado, perante terceiros. E para ele se impor perante terceiros, eu imagino esse atributo única e exclusivamente naqueles atos em que a administração pública imporá alguma obrigação para esse terceiro, para esse administrado. Então, quando a administração pública impuser, nós podemos falar sem medo de errar, de que a imperatividade está presente. Agora, quando você pede para que a administração pública pratique um ato administrativo, quando ela se manifeste sem essa obrigação, sem essa necessidade de impor uma obrigação para o administrado, você pede uma certidão, você pede um atestado, você simplesmente está pedindo. Então não haverá nenhuma obrigação para você. A administração pública não imporá nenhuma obrigação para você. Daí eu não posso falar nesse atributo de imperatividade. Veja, novamente eu falo para vocês, a imperatividade, ela impõe uma obrigação para o administrado, para o terceiro. Então daqui para frente eu não falo mais em imperatividade. Eu falo em imponiratividade. Vamos lá? Vamos, gente. Again? Thank you. Imponiratividade. A administração pública se impõe perante o terceiro, perante o administrado. Ok? Outro atributo do ato administrativo é a autoexecutoriedade. E a autoexecutoriedade é a prática do ato administrativo pela administração pública, sem a necessidade de pedir benção para ninguém. A administração pública não precisa pedir benção para o Poder Judiciário, para o Poder Legislativo, para praticar aquele ato administrativo. O ato administrativo se auto-executa. É que nem quando o cara é solteiro, ele se auto-executa. Agora, quando ele é casado, aí não tem mais essa auto-executoriedade. Ok? Então, quando a gente fala em auto-executoriedade como atributo do ato administrativo, é porque a administração pública vai lá e declara a sua vontade, pratica o ato administrativo sem a necessidade
de pedir autorização para alguém. E essa autoexecutoriedade, evidentemente, pela teoria da tripartição dos poderes, das funções, pela teoria dos pesos e contrapesos, essa autoexecutoriedade, ela advém de lei ou de uma situação de urgência. Ela advém de lei ou de uma situação de urgência. Por exemplo, a lei autoriza que a administração pública conceda essa ou aquela licença. Beleza. A lei autorizou, então a administração pública fala, eu não vou pedir autorização para ninguém, porque a própria lei já me concede essa autoexecutoriedade. Também nós temos que pensar na autoexecutoriedade quando a gente fala numa situação de urgência. Porra, existiu uma situação premente de urgência aqui, necessaríssima, então eu irei o quê? Aplicar esse ato, praticar esse ato administrativo sem a necessidade de pedir autorização para ninguém. Mais do que isso, vocês têm que pensar que a autoexecutoriedade se divide em exigibilidade e em executoriedade. Se divide em exigibilidade e em executoriedade. A exigibilidade é uma medida, diríamos, de coação indireta que a administração pública faz contra o administrado. A administração pública faz mais ou menos assim, olha, faz isso, senão eu vou te aplicar uma multa. É uma medida indireta que a administração pública pratica para conseguir o seu objetivo, aquele ato. Já a executoriedade é diferente. Na executoriedade é uma medida direta que a administração pública faz. Por exemplo, ela vai lá e lacra o estabelecimento, faz busca e apreensão, apreende alguns materiais. Isso é executoriedade. Executoriedade. É uma medida direta. Então, a administração pública chega, por exemplo, faz uma vistoria no imóvel, no estabelecimento comercial do Mau e fala, viu, se você não melhorar, você tem que melhorar isso. Se você não melhorar, eu vou fechar. Isso é exigibilidade. A administração pública volta depois e vê que você não fez tudo aquilo que ela mandou, ela lacra o teu estabelecimento comercial, executoriedade, que é uma execução direta. Direta. Beleza? Como é que o pessoal costuma falar assim, me ocorreu agora, e é tão ridículo que eu tenho até vergonha de falar para vocês, mas às vezes as pessoas não falam assim, assim, na base da brincadeira, não vou te ingigir nada, não fala assim? Eu não vou te ingigir isso não, não fala assim, já ouviram falar isso ou não? Já ouviram falar ou não? Já ouviram, né? Nunca ouviu? Eu não vou te ingigir que faça isso não. Já ouviram falar ou não? Então, ingigir, quer dizer, de indireta, ingigir, indireta. Me ocorreu agora, que besteira, né? Mas eu nunca mais vou esquecer que a exigibilidade é indireta. Ridículo, né? Depois você corta isso, viu? Porque é ridículo. A ingigibilidade que é direta e a exigibilidade que é direta. Mas eu sei que vocês agora sabem, e se isso cair na prova, você vai lembrar da ingigibilidade. Ridículo, né? Não, nem sei porque eu falei, eu sei disso. Eu até estraguei o teu café da manhã, né, Mayara? Até estraguei o teu café da manhã. Tá bom ainda? Então, agora eu vou estragar de vez agora. E por fim, alguns doutrinadores vêm colocando a tipicidade como atributo do ato administrativo. E no começo eu não entendia muito bem por que eles estavam colocando essa tipicidade, entendeu? Que é a base legal do ato administrativo, eu até não concordava e nem falava. Mas quando eu parei e eu tive que pensar num macete para vocês, eu falei, cacete, ainda bem que tem a tipicidade, para nós finalizarmos o macete. Então a tipicidade é a base legal que vigorará na vontade da administração pública ao praticar o ato administrativo. Calma, não se assustem, não se assustem. Escrevam aí, com V, valita.
valita. Valita. Com V de valita. Com V de vaca. Valita. O V é veracidade. O V é veracidade. O A é autoexecutoriedade. Saúde. De nada. O A é autoexecutoriedade. O L é legitimidade. O L é legitimidade. Legitimidade. O I é imperatividade. O I é imperatividade. Imperatividade. O T é tipicidade. O T é tipicidade. E o A é atributo. E o A é atributo. Ou seja, veracidade, autoexecutoriedade, legitimidade, imperatividade e tipicidade são atributos do ato administrativo. Coloquem do lado agora aí. Atributos. Isso. Coloquem do ladinho agora aí. FOF come. FOF come. FOF come. Alguém tem esse apelido de FOF aqui na sala? Não tem? Então, FOF come. Vamos lá. FOF come. Agora aguenta que eu já vou explicar. Veja, esses são os elementos, tá? Então nós temos, por um lado, os atributos e, por outro lado, os... Gostaram do FOF come, hein? O que é isso, Vina? Se engasgou com o FOF come? O teu apelido é FOF, Justin? O Edson? Vocês entenderam? Pô, ninguém entendeu, cara. Edson, daqui a pouco, hein? Viu? Depois faz a gentileza de pedir para eles arrumarem no pendrive a música do Senta no Cavalo, que é para levantar o rabo. Porque quando a gente finalizar a aula da parte da manhã, o Edson vai dançar aqui. O Justin vai junto. Vamos lá. Bom, os elementos do ato administrativo, eu sei que são forma, objeto, competência, finalidade e motivo. Eu sei. E vocês vão saber agora. Olha aqui para mim, ó. Sabe o que eles vão fazer com vocês no dia da prova? Eles vão querer confundir os atributos com os elementos. Eles vão colocar todos os conceitos de atributo e jogar lá no meio ou no final que se refere ao elemento. Ou vice-versa. Falar tudo de elemento e jogar ao final dizendo que sejam atributos. Por isso que a primeira coisa que você tem que saber é o valita. Quais são os atributos? E agora a gente vai saber quais são os elementos. Porque se na hora eles assinarem a alternativa correta, começa com aquela putaria com elemento, atributo, você para, pensa, respira, escreve do lado, valita e FOFCOME. Duvido que eles vão te pegar. Eles vão pegar o pega-ratão, mas vocês não vão pegar. Pode ter certeza. Vamos lá. Quais são os elementos? Competência, forma, objeto, motivo e finalidade. O primeiro elemento do ato administrativo é a competência. É a competência. E o que é essa competência? Essa competência também está relacionada ao sujeito que praticará o ato administrativo. Então, se nós falamos agora há pouco que o ato administrativo é a declaração do ato, declaração de vontade da administração pública, essa vontade tem que ser declarada por alguém. Ou melhor dizendo, essa vontade somente pode ser declarada por alguém. Somente pode ser declarada por alguém. Então, quem que vai declarar? Quem, ou seja, aquele sujeito, que a lei disser que pode praticar o ato. Existem atos administrativos, por exemplo, que a lei diz que é só o presidente que pode praticar. Por exemplo, desapropriação, para fins
reforma agrária, quem é que pode assinar o decreto desapropriatório? Apenas o presidente da República, ninguém mais. Ninguém mais. Então a lei definiu que o sujeito, somente ele que pode praticar o ato administrativo. Ok? Aqui eu coloquei como última dica para vocês que pode haver delegação. Mas existe uma lei, 9437, de 98 ou 99, que é a Lei do Procedimento Administrativo, que diz que alguns atos não são delegáveis. Quais os atos que não são delegáveis? É o artigo 10 desta lei. Quais são os atos que não podem ser delegados? Primeiro, aqueles de competência exclusiva. Segundo, aqueles de competência exclusiva. Segundo, aqueles que decidem recursos. E o terceiro, aquele ato administrativo para a edição de atos normativos. Então, lá no artigo 84, 86 da Constituição, a Constituição diz que o presidente da República pode delegar alguns atos para os ministros. Mas se esse ato se referir a competência exclusiva, decisão de recursos ou a expedição de atos normativos, tipo resolução, portaria, instrução, ordem de serviço, aí esses atos não podem ser delegados. Ok? Então aí nós falamos em competência. Mas um detalhe, e aqui é uma discussão ferrenha na doutrina, dificilmente cairá para vocês na primeira prova, mas vamos nos cercar com todos os escudos que nós pudermos. Se a lei diz que determinada pessoa deve praticar aquele ato administrativo, porque ela é que detém competência, a lei tem que ser cumprida. Vou dar um exemplo fácil para vocês. Vamos supor que hoje, que nós tenhamos aqui eleições perto, para deputado federal e senador, deputado estadual e governador. 6 meses antes da eleição, se a presidente Dilma e o vice viajam, quem é que assume a presidência da República? O presidente da Câmara. Só que se ele assumir a presidência da República, ele se torna inelegível, porque as eleições são dali 6 meses. Entenderam o contexto? O que a presidência da República faz? Chama ele junto, vamos junto. Porque ele vai estar fora do país. Aí é o presidente do Senado que tem que assumir. Só que se o presidente do Senado assumir, ele também se torna inelegível. O que ele faz? Vai junto, ou fica em licença. Aí quem que resta para assumir? O STF. Aí eles não têm esse problema de inelegibilidade, aí, entenderam? Então podem ter certeza, próxima eleição 2014. A partir de abril de 2014, quando o presidente e o vice viajarem junto, o presidente da Câmara e o presidente do Senado também vão. Porque senão eles assumem a presidência e daí eles não podem se eleger ou reeleger, eles não podem se reeleger deputado federal ou estadual. Em função da desincompatibilização. Beleza? Isso é um exemplo claro que a lei diz, quando a Constituição Federal fala, quando o presidente e o vice saem, assume o presidente da Câmara. Aí não é cumprido aqui no Brasil, né? Porque o Brasil não é um país... Depois que aconteceu lá no Paraguai, do impeachment em 5 sessões, porque a Constituição do Paraguai autorizava, não dá para a gente dizer que o Paraguai não seja um país sério e o Brasil seja, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Outro elemento, objeto. O objeto. O objeto do ato administrativo como elemento do ato administrativo significa aquele efeito jurídico que se pretende produzir com o ato. Ora, quando existe um ato de nomeação, para posse e nomeação de um concurso público, qual que é o objeto? Saúde. Qual que é o... Qual é o nome dela mesmo? Isa.
Não, eu não sabia se tinha pintado de verde teu cabelo também. Amarelo, verde. É tipo 3D que parece que escorre, parece que não escorre. Assim. Cabelo pintou com uma tintura 3D, parece que está se mexendo o cabelo sozinho, sabe? Hã? Viu? Qual que é o teu nome mesmo? Gil. Gil, você comeu salame no almoço hoje? Não, comi o pastel. Ah, então acho que quando você estava vindo caiu um pedaço de salame aqui no teu ombro. Que nojo, né? Credo, né? Vamos lá. Objeto é aquilo que... Quando se desapropria o imóvel, qual que é o objeto? Qual que é o efeito jurídico que se pretende com aquela desapropriação? Incorporar aquele bem particular no bem público. Ok? Trazer aquele bem particular para o bem público. Ok? Esse é o objeto. É aquilo que se pretende. Ok? É aquilo que se pretende. Quando se pede uma aposentadoria e se concede uma aposentadoria, qual que é o objeto? Qual que é o efeito jurídico que se pretende? Tornar aquele cargo vago. Ok? E nós temos também, como elemento do ato administrativo, a forma. E o que significa a forma? A forma não tem como falar de outro jeito. A forma é uma forma de se praticar o ato administrativo. A forma em direito administrativo, como regra, não é exigida. Como regra, não se exige a forma. Como regra, não se exige a forma. Ok? Como regra, os atos administrativos são informais. Um guarda de trânsito apita, para cá, é informal. Você vai pedir uma certidão, é informal. Você vai pedir um atestado, é informal. Agora, a forma, ela é exigida para atos, ok? Em que se necessita mesmo de uma forma mais solene, mais formal, mais essencial, que seriam os casos de licitação, contratos administrativos, concurso público, porque aí sim, aí eu preciso realmente de uma forma mais solene. A finalidade do ato administrativo é aquilo que se quer conforme a lei definiu, ok? Aquilo que se quer alcançar e realmente a finalidade em direito administrativo, como ato administrativo, é definida pela lei e não pela administração pública, ok? Esses três eu passei mais rapidinho para vocês, são mais fáceis que dificilmente caem. Agora, isso aqui, meus amigos, cai. E eu estou para te dizer que de elementos, se eles forem perguntar algo específico, eles vão perguntar de motivo. Porque é o seguinte, ó, o que é o motivo do ato administrativo? O motivo do ato administrativo é a junção dos pressupostos de fato e de direito. Ah, vá, isso eu sei. Então, olha aqui. Primeiro, o que são pressupostos? Pressupostos são requisitos. Pressupostos são requisitos. Então, eu tenho como motivo do ato administrativo, Ronaldo, requisitos de fato e de direito. Se eu junto os requisitos de fato e de direito, olha minha mão aqui, olha minha mão aqui, olha minha mão aqui. Se eu junto os requisitos de fato e de direito, eu tenho motivo para... a administração pública tem motivo para praticar o ato administrativo. Eu quero construir uma escola naquele imóvel ali. Pressuposto de fato. Necessidade de escola naquela região. Pressuposto de direito. Decreto 3365 que fala da desapropriação. Juntei? Juntei, eu tenho motivo para o decreto de desapropriação. Eu tenho a necessidade, que é a escola ali. Eu tenho motivo jurídico, motivo de lei, o decreto 3365. O prefeito é o chefe do Poder Executivo, ele tem competência para isso. Tem dinheiro em caixa. Juntei os dois? Juntei, eu tenho motivo. Eu tenho motivo. Outro motivo. Determinado servidor público é corrupto. Descobre-se que ele é corrupto. Fato, ele é corrupto. Jurídico, direito, previsão de demissão, na Lei 8.212. 8.112. Eu juntei fato, corrupção, com fato, previsão de lei, juntei ou não juntei? Eu tenho motivo, que são requisitos de fato e requisitos de direito. Juntei? Juntei, joia. O sujeito faltou, chegou atrasado. Fato, chegou atrasado.
A administração quer demiti-lo. Consigo encaixar ou não? Não, não consigo encaixar. Porque aquele pressuposto de fato não tem como consequência aquele pressuposto de direito. Sacaram? Agora, pressuposto de fato, chegou atrasado sem justificativa, pressuposto de direito, advertência, aí eu consigo encaixar. Aí eu tenho motivo. Então, quando a lei fala que motivo são os pressupostos de fato e de direito, é porque eu tenho que fazer uma subsunção, um enquadramento daquele motivo de fato com a base legal. Juntei, firmeza, eu tenho o motivo para praticar aquele ato administrativo. Agora, não se confundam umas coisas que eu escrevo que nem eu acredito. Não se confundam motivo com motivação. Motivo, acabei de falar, são os pressupostos de fato e de direito. Motivação é a exposição daqueles pressupostos de fato e de direito. É a exposição, é a redação, é a escrevinhação daquele motivo. Então, quando você coloca no papel o motivo, você está fazendo motivação. Beleza? Beleza? Então, agora voltemos para o FOFCOME. Voltemos para o FOFCOME. Vamos voltar para o FOFCOME. Ou escrevam agora aí, FOFCOME. O F significa forma. Forma. O O significa objeto. O O significa objeto. F, forma, O, objeto. O FI, FOFI, FI, FI significa finalidade. O FI significa finalidade. O CO significa competência. Competência. O M que zona que você fez aí? Caraca. O M significa motivo. Motivo. E o E significa elemento. Então, a forma, o objeto, a finalidade, a competência e o motivo são elementos do ato administrativo. Garanto para todos vocês e vocês que eles vão confundir na prova de vocês isso aqui, ó. Querer conflitar o que seja atributo, o que seja elemento, e você que está ligado e que está ligado, vocês não irão errar. Eu tenho certeza disso, tenho certeza disso. Na sequência, eu volto aqui um pouquinho, porque nós falaremos agora de ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário. Aí nós falaremos de mérito do ato administrativo, daí vamos para a extinção e terminamos essa segunda parte da aula. Já são 10 para as 6 da manhã, né? Já está quase no finalzinho, né? Ok? Então, olhem aqui. O ato administrativo vinculado é diferente do discricionário por um motivo. Na palavra vinculado, eu tenho a letra L. Querem que eu escreva? Na palavra vinculado, eu tenho a letra L. L de lei. L de lei. Então, o ato administrativo vinculado é aquele ato administrativo que é praticado conforme aquilo que determinou a lei. A lei diz o seguinte: se chover, tem que fazer bolinha. Se chover, o que a administração pública vai fazer? Bolinha. Ela não pode fazer mais nada. Ela não pode fazer mais nada. Tem que fazer bolinha. Porque a lei vinculou. A lei não trouxe margem de liberdade para a escolha. A lei não trouxe margem de liberdade para a escolha. Ok? É a lei que determina a vontade da administração pública, no nosso exemplo, de fazer a bolinha. A lei é que determina. Ok? Por outro lado, no ato discricionário, se você escrever discricionário, você não encontrará a letra L. Por quê? Porque no ato discricionário, eu tenho uma
discricionariedade, eu tenho uma escolha da administração pública. Eu tenho uma escolha da administração pública. Ou seja, no ato discricionário, a administração pública é que escolherá qual ato ela irá praticar, qual decisão ela irá tomar. Então, meus anjos, se chove, e a lei diz que se chover, se faz bolinha, quadradinho ou triângulo, quem escolherá entre bolinha, quadradinho e triângulo é a administração pública. É a administração pública que vai dizer, putz, choveu, eu vou fazer bolinha. Putz, choveu, eu vou fazer quadradinho. Só que essa escolha não é uma escolha arbitrária, não é uma escolha ilegal, não é uma escolha abusiva. É uma escolha que, em tese, é feita de acordo com critérios subjetivos, de conveniência e interesse público. É de acordo com aquilo que o praticante do ato administrativo entender como mais conveniente, como mais oportuno para os interesses públicos, para o interesse público, é que será praticado. Porra, choveu, eu tenho 3 escolhas. Ah, eu vou fazer triangulinho, porque o triangulinho é o mais conveniente e é o mais oportuno. Ah, agora choveu de novo, vou fazer bolinha, porque a bolinha é mais conveniente e oportuno. Lógico, esses critérios subjetivos de conveniência e oportunidade, eles não serão, em regra, apreciados por ninguém, apenas pelo Poder Executivo. Porque a escolha, olha o que eu vou falar para vocês, olha aqui, ó, no pescoço segura a cabeça, não precisa a mão segurar a cabeça, olha aqui. Esses critérios de conveniência e oportunidade, eleitos, escolhidos pelo poder praticante daquele ato administrativo, se refere ao mérito do ato administrativo. É o coração do ato administrativo. Então, quando o poder público geral, seja poder legislativo, judiciário ou executivo, pratica um ato administrativo discricionário, ele deve, dentro dessa margem de liberdade que a lei lhe confere, ele deve praticar o ato administrativo da maneira em que ele entender mais conveniente e oportuno. Desde que, lógico, essa escolha não seja ilegal, abusiva ou arbitrária, ou imoral. Então, durante muito tempo a doutrina bateu, dizendo o seguinte, olha, nós temos uma separação. Então, se a administração escolhe que a melhor escolha é a bolinha, ninguém pode mais querer perquirir se a escolha, ninguém pode examinar se aquela foi ou não a melhor escolha. Com o passar do tempo, com o desenvolver da teoria administrativista, o que acabou se falando? Acabou se falando hoje muito, e hoje é assim, em controle judicial do ato administrativo discricionário. Basta que o ato administrativo discricionário, aquela escolha, aquele mérito, seja ilegal, abusivo, arbitrário, imoral, que o poder público pode ingressar e examinar. Pode ingressar e examinar. Então, hoje, se perguntarem, o Poder Judiciário pode examinar o mérito? Pode, sem problema. Sem nenhum problema. Beleza? Sem nenhum problema. Mas um detalhe, levanta a cabeça e olha aqui. Levanta a cabeça e olha aqui, vocês são muito maiores do que esse pedacinho de pele que fica aqui em cima do olho. Vocês são muito mais fortes que esse pedacinho de pele, entendeu? Que é pálpebra. Então, mostra para ela quem é que manda. Ok? Então, olhem aqui para mim.
Se o ato for vinculado, não tem escolha, o Poder Judiciário fala, ó, a lei mandou fazer bolinha, você não fez, está errado. Agora, se o ato for discricionário, o Poder Judiciário pode ingressar nesse mérito. Tanto que se fala muito em ativismo judicial no Brasil. Se fala muito em ativismo judicial. E o STF já deixou claríssimo que o ativismo judicial pode, inclusive, determinar que o poder público implemente políticas públicas, vírgula, desde que essas políticas públicas sejam determinadas pela Constituição, independente ou não de ter ou não orçamento para isso. Exemplo clássico para clarear a cabeça de vocês, fornecimento de remédios. Vira e mexe tem ação pedindo que o Poder Judiciário determine a concessão de certo remédio, porque o remédio não faz parte da lista do SUS e porque o remédio é muito caro. Tem que conceder. Inclusive se for experimental. Inclusive se for experimental o remédio. Tratamento no exterior, que só tem no exterior para salvar a tua vida e você não tem condições de ir, o poder público tem que te bancar. Agora, se for tratamento experimental, aí não. Remédio experimental, sim. Agora, tratamento no estrangeiro, experimental, não. Você tem você tem uma doença lá que só é curada no Vietnã. O poder público, se você não tiver condições, tem que te mandar para lá para você ser tratado. Imagine se o brasileiro soubesse disso. Outro, creche para crianças até de 0 a 5 anos de idade. O poder público local tem que ter creches proporcionais ao número de habitantes. Se não tiver, o Ministério Público entrar com uma ação civil pública, o Poder Judiciário determina, pum, pode construir tantas vagas de creche. Agora não temos dinheiro, problema seu. A Constituição mandou e eu estou aqui para fazer cumprir a Constituição. Ou seja, o ativismo judicial, atualmente, ele é analisado até sob o aspecto de determinação de políticas públicas, desde que essas políticas públicas tenham base, origem constitucional. Ok? Para nós finalizarmos o ato administrativo, nós temos a extinção do ato administrativo. E o ato administrativo ele pode se extinguir de forma normal, quando ele exaure os seus efeitos, quando ele exaure os efeitos pretendidos, ou de forma anormal, que houve prescrição, decadência, não foi cumprido, ok? E o que nos interessa aqui é a extinção anormal, que é a invalidação ou anulação e a revogação. Veja, a invalidação e a anulação tem a letra L, hein, Mal? Tem a letra L? Sim ou não? Sim, porque a invalidação, ela ocorrerá, a anulação ocorrerá quando o ato administrativo for praticado contra a lei. Quando o ato administrativo for praticado contra a lei. Aí eu falo em invalidação e em anulação. Ora, se o ato administrativo é praticado contra a lei, a própria administração pública no poder de autotutela e o poder judiciário, que deve primar pelo cumprimento da lei, podem invalidar ou anular. Tanto a administração pública como o poder judiciário podem invalidar ou anular, porque o ato foi feito contra a lei. O ato foi praticado contra a lei. Ok? Olhem para mim aqui, olha aqui, Edson. Eu sou um ato administrativo. Fui praticado hoje. Estou produzindo efeitos. Pum! Chega aqui, a administração pública ou o poder judiciário fala, putz, este ato administrativo foi feito contra a lei. Eles vão me invalidar, eles vão me anular. E eles vão apagar todos esses efeitos aqui que eu produzi, porque esses efeitos foram produzidos contra a lei. Ou seja, desde que eu nasci contra a lei. Eu não podia ter produzido nenhum efeito, porque desde a minha origem eu fui praticado contra a lei. Entenderam?
Então, o efeito, ó, se eu vou produzir um defeito, chega aqui, reconhece que eu sou inválido, que eu sou anulado, retroage. Vai para trás. Vai para? Trás. Vai para? Trás. Trás começa com que letra? Não. Oh. Ah! Azolivre. T começa com que letra? Quer dizer, trás começa... Puta que pariu. Trás, viu o que você fez, né? Trás, também 6 horas da manhã também, né? Deus o livre. Trás começa com que letra? T. Ex-tunc. Ex-tunc para trás. Ex-tunc, tunc, 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 tunc para trás. Evidentemente que nós reservaremos os direitos dos terceiros de boa-fé. Evidente. Ok? Ok? Ok, galera? Ex-tunc. Ex-tunc, boa também. Tunc. Positivo. Olhem aqui para mim agora. Olhem aqui para mim. Eu sou um ato administrativo. Sou praticado conforme a lei e vou produzindo efeitos. Vou produzindo efeitos, vou produzindo efeitos, produzindo efeitos, produzindo efeitos, produzindo efeitos. Chego aqui, a administração pública vira e fala assim, viu? É que nem término de namoro, né? Viu? Porra, até agora foi legal, mas agora você não é mais de interesse público. Então eu não posso te invalidar nem te anular, porque você não foi feito contra a lei. Lá atrás, você foi feito conforme a lei. Só que agora, você não é mais de interesse público. Tudo que nós vivemos no passado foi muito importante para mim. Eu não vou esquecer de nada. O que eu vivi com você foi único. Mas agora eu quero sozinho. Você não tem mais... Eu quero te revogar. Eu vou te revogar ato administrativo. Quer dizer, quando se revoga um ato administrativo, se está extinguindo aquele ato administrativo, mas não porque ele foi feito contra a lei. É porque ele não é mais de interesse público. E quem é que define interesse público? A administração. A administração pública. Vamos fazer uma licitação? Vamos, uhul! É nós, tal, fazendo licitação. Chega na hora de assinar o contrato e fala, putz, eu não tenho mais interesse em assinar esse contrato. Todos os atos anteriormente produzidos são válidos. Nós falaremos depois de invalidação, contrato, tal, indenização, cabe, não cabe, mas por hora, todo aquele procedimento de licitação é válido. Mas, daqui para frente não é mais. Quer dizer, eu posso retroagir, eu não retroajo, eu nunca retroajo na revogação. Efeito ex nunc. Nunca de nunca. Eu nunca retroajo. Por quê? Porque são válidos os efeitos que foram praticados, os efeitos jurídicos produzidos no passado. E como eu estou falando de revogação por falta de interesse público, quem pode revogar é apenas o poder público. Ok? Poder judiciário, não. E por fim, nós temos a convalidação do ato administrativo, que ocorre quando se supera um vício anterior. Claro que esse vício anterior não pode se referir a um vício tamanho que, mesmo que ele seja novamente praticado, aquele vício será reproduzido. Ah, agora vamos praticar de novo? Reproduz. Por exemplo, um ato administrativo produzido por alguém que seja incompetente, por um sujeito incompetente, pode ser convalidado por alguém que seja o quê? A autoridade realmente competente. Ok? Para quem que seja a autoridade realmente competente. A convalidação, que é a retificação do ato administrativo, não pode, também por evidente, trazer prejuízo ou lesão ao interesse público ou também a terceiros que tenham praticado aquele ato com base, determinados atos com base naquele ato que agora está sendo convalidado. Ok? Beleza, galera? Então encerramos mais uma parte da aula, agora são 5 para as 6 da manhã, e iremos agora das 6 às 6h50 da manhã. E eles são guerreiros, porque às 8 horas eles começam um outro curso, para vocês verem que vocês de casa não estão estudando nada.
Beleza? Um beijo, sucesso, fiquem com Deus, até daqui a pouco.